Fala, empreendedor! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivo de Negócios, o seu canal número 1 para trazer assuntos relacionados a empreendedorismo e negócios. Muito se especula a respeito da dívida da Petrobras e a gente acredita que até você já se pegou pensando a respeito. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai esclarecer todas essas informações. Ultimamente, muito tem se falado sobre uma suposta dívida de 900 bilhões, mas a gente já te adianta que essa informação não procede. Mas vamos recapitular um pouco essa história. Conforme levantamento detalhado pelo Departamento Intersindical de Estatística de Estudos Socioeconômicos, a dívida líquida da estatal teve seu ápice em 2015, chegando a 492,8 bilhões de reais, por efeito da Operação Lava Jato no governo Dilma Rousseff. Se a gente fala sobre uma dívida líquida, seu auge foi em 2015, quando chegou a 392 bilhões de reais. Lembrando que dívidas líquidas levam em consideração as disponibilidades e investimentos em títulos governamentais e aplicações financeiras no exterior, com vencimentos superiores a 3 meses a partir da data de aplicação, realizados pela Petrobras. A taxa média de juros estipulada pela Petrobras nunca foi alta se comparada à taxa Selic, por exemplo. Entretanto, a partir de 2015, quando a dívida cresce e a empresa perde grau de investimento, a taxa se elevou um pouco, consequência da avaliação de risco feita pelas agências de rating. Mesmo com a crescente dívida, entre 2010 e 2015, as agências de classificação de risco ainda classificavam a Petrobras como grau de investimento. Somente depois da Lava Jato, iniciada em 2014, que a nota de risco da Petrobras cai. E, infelizmente, até hoje, a empresa ainda não retomou o grau de investimento que possuía no período das gestões de Lula e Dilma. A taxa de câmbio também teve grande importância no volume da dívida da Petrobras entre 2014 e 2015, quando subiu 41%, como 89% da dívida em moeda estrangeira, sendo 80% em dólar. Quando o real perde valor frente a essas moedas, a dívida em reais da Petrobras sobe. Como efeito do crescimento da dívida, pressão dos credores e aumento dos juros, a Petrobras passou a despender grandes volumes de recursos para a diminuição de sua dívida. Só entre 2016 e 2021, os valores pagos pela Petrobras em amortização do principal e juros da sua dívida ultrapassaram os 810 bilhões de reais. Desde 2013, a Petrobras já vendeu cerca de 94 ativos e vem utilizando como justificativa a redução da sua dívida. O total arrecadado pela empresa soma 142,3 bilhões de reais, mas na real, em muito pouco esses ativos influenciaram na redução da dívida. O principal motivo tem sido por conta do pagamento principal e juros. Mas por que a Petrobras chegou a essa dívida e o quanto isso afetou a empresa? A dívida tem relação direta com os volumes de investimentos, com o crescimento do montante de pagamentos de juros e para os credores, e para aumentar os investimentos, entre eles no pré-sal e em refino, que hoje são responsáveis pela alta produtividade e rentabilidade na extração de petróleo e gás e na produção de gasolina e diesel. Durante os governos Lula, a Petrobras movimentava os investimentos no Brasil investindo 21,2 bilhões de dólares por ano, o que era 8,3% dos investimentos do Brasil. No governo Bolsonaro, a Petrobras tem investido somente 9,2 bilhões de dólares por ano, 3,5% dos investimentos no Brasil. A diretoria da Petrobras responsabiliza o endividamento pela venda de ativos lucrativos e estratégicos, mas no terceiro trimestre desse ano a dívida líquida da companhia cresceu em 13 bilhões de dólares e todo o lucro foi distribuído a acionistas, quando o padrão mundial é de no máximo 25%. Uma análise feita pelo engenheiro PhD na área de petróleo pela Universidade de Cranfield, Inglaterra, Paulo César Ribeiro Lima, informa que a geração de caixa também apresentou declínio de 12,4 bilhões de dólares na comparação com o trimestre anterior. Abre aspas, e a empresa ainda emitiu títulos da dívida. Não há nenhuma justificativa plausível para tanto, fecha aspas, diz Lima, acrescentando que, embora em menor compasso, o endividamento bruto também cresceu de 53,6 bilhões de dólares
para 54,3 bilhões de dólares. Houve também geração de caixa, 12 bilhões de dólares a menos que no trimestre anterior. O especialista analisa que nesse ritmo, em 2022, a Petrobras vai ter distribuído 180 bilhões de reais em dividendos a acionistas, a maioria na Bolsa de Nova York, o que representa metade do seu valor de mercado. A Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AIPET, tem denunciado que a atual política de distribuição de dividendos é insustentável e se dá em função dos investimentos, implicando inclusive a manutenção das reservas e a produção de petróleo. Além do mais, a atual diretoria da estatal vende ativos lucrativos rentáveis e resilientes às oscilações do preço do petróleo, como afirma o vice-presidente Felipe Coutinho. Devido ao cenário político atual do Brasil, ainda existem muitas incertezas quanto à Petrobras, principalmente a incerteza quanto ao tamanho do furo na lei do teto de gastos. No dia 22 desse mês, o UBS BB, um banco suíço de investimentos, rebaixou a posição da Petrobras no mercado. Segundo o Infomoney, site especializado em economia, esse rebaixamento foi de compra para venda. Ou seja, os analistas do UBS orientam a venda das ações da maior estatal brasileira considerando a próxima mudança de comando da empresa, cuja política de preços deverá mudar a partir de janeiro. O UBS também reduziu em 53% o chamado preço-alvo das ações da Petrobras, que desceram de R$ 47 para R$ 22. Mas é preciso lembrar que essa é uma análise da representação brasileira, cujos analistas se dizem cautelosos em relação ao futuro próximo da Petrobras, cujas ações subiram ontem 0,15% a R$ 27,06. Analistas do Itaú BBA também se mostram cuidadosos em relação às ações da Petrobras, e analistas do Bradesco BBI também disseram em relatório para os seus clientes que é improvável que os portadores de ações da Petrobras reinvistam na aquisição de novas ações os dividendos que receberam em janeiro. Esses acionistas vão aguardar uma melhor definição do futuro governo sobre a gestão da estatal. Bom, agora já ficam bem mais esclarecedoras as informações quanto à dívida, não é mesmo? E você, acha que a nova era política no Brasil vai ser viável para a Petrobras? Ou acha que a estatal pode piorar seus números? Se você é empreendedor, gostou do conteúdo do nosso canal Arquivo de Negócios, deixa o like, se inscreve nele e comenta aqui embaixo temas relacionados a empreendedorismo e negócios que vocês gostariam de ver. O apoio de vocês é fundamental para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Até a próxima!